Olá, gente, tudo bem? Rangel aqui com vocês para mais uma aulinha de biologia. Hoje falando de ecologia, mais especificamente de um trecho da ecologia que são os ciclos biogeoquímicos. Na verdade, não dos ciclos biogeoquímicos, né? Isso está em parte de outra aula. Mas agora a gente vai falar de um ciclo específico, que é o ciclo do nitrogênio. Tá legal? Mas antes de começar a falar do ciclo do nitrogênio, eu queria só te lembrar o que são aqueles tais ciclos biogeoquímicos. Deixa eu andar pela tela aqui para facilitar a sua visualização. Os ciclos biogeoquímicos são, na verdade, uma forma de você observar como a matéria, não só a matéria orgânica que está aqui no texto não, a matéria como um todo, ela anda pelo ambiente. Como assim anda pelo ambiente? A molécula que hoje está presente em você, daqui a algum tempo pode estar presente numa planta, pode estar presente em um herbívoro, pode estar presente em um carnívoro. Um carbono presente hoje no teu corpo, ele pode passar para outros seres vivos a partir do ciclo biogeoquímico. Mas, Rangel, como é que um carbono presente no meu corpo vai parar numa planta? A planta vai me comer? Não. Mas, por exemplo, você pode ter um fio de cabelo seu caindo da sua cabeça. Esse fio de cabelo, que é formado por queratina, uma proteína, ao cair no chão ele vai ser decomposto por bactérias presentes no solo ou por fungos. E dessa decomposição, a proteína decomposta vai levar para o meio gás carbônico. Gás carbônico não é o gás que os vegetais absorvem para fazer fotossíntese? E aí, com a absorção de gás carbônico, o vegetal produz matéria orgânica, glicose, por exemplo, junta essa glicose a outras glicoses e forma celulose, que é um composto também orgânico, mas é estrutural, que forma a parede celular dos vegetais, e aí essa celulose vai estar presente nas folhinhas das plantas. Ou seja, você vai ter presente no corpo da planta o carbono na celulose, que em outro momento estava presente na proteína do seu fio de cabelo. A molécula do teu organismo passou, o elemento químico, carbono, do seu organismo, passou por uma planta. Por onde? Pelos ciclos biogeoquímicos. Lembrou? Vamos falar agora do ciclo do nitrogênio. Primeiro te lembrando da importância. Por que o nitrogênio é importante do nosso organismo? Primeiro porque ele faz parte da estrutura dos aminoácidos. Olha o nome, aminoácido. Se é um aminoácido, tem um radical amina, tem um radical carboxila. É uma amina ácida, daí vem o nome, né? E esse aminoácido é formado por um carbono quiral, com 4 ligações químicas diferentes. Tem uma exceção, a glicina. Na glicina o carbono não é quiral, porque esse radical aqui é o diferencial entre cada aminoácido. Então aqui pode ter, por exemplo, um outro elemento químico, o metil, e aí vai formar um aminoácido para a gente. Só que no caso da glicina são 2 moléculas de hidrogênio aqui ligadas ao carbono, tá? Mas exceção em regra, e não é o que importa para a gente nessa parte da matéria. Nessa parte importa que o nitrogênio está presente no aminoácido, mostrando que o nitrogênio é um elemento químico importante para o nosso organismo. Uma vez que o aminoácido forma que molécula nossa? O aminoácido é o monômero das nossas proteínas e das nossas enzimas. Então, os aminoácidos são usados para fabricar moléculas estruturais e catalisadores biológicos presentes no nosso corpo. Compostos que contêm nitrogênio, daí a relevância desse elemento químico para o nosso organismo. Outro elemento químico, outra molécula importante, outro monômero importante presente no seu corpo. Os nucleotídeos. Nucleotídeos são monômeros para a formação de DNA e RNA. E esses nucleotídeos, tem 3 regiões importantes na estrutura deles. Um radical fosfato, ó, o fosfato ligado a 4 oxigênios aqui, ó. Um grupo fosfato, ligado a um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. De novo, nitrogênio sendo um elemento químico importante dessa molécula aí presente no nosso corpo. E os nucleotídeos, como eu acabei de falar, são usados para formar nosso DNA e nosso RNA, os nossos ácidos nucleicos que participam da nossa memória genética da célula e do comando geral da célula em relação ao seu funcionamento. Beleza? Terceiro elemento químico que possui nitrogênio é o ATP. Você lembra o nome por extenso do ATP? Adenosina trifosfato. Adenosina, na verdade, é a junção desse elemento químico aqui, uma adenina, que é uma base nitrogenada, com uma ribose, com uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Pentose mais base nitrogenada, nesse caso a adenina, vai formar a adenosina, um nucleosídeo. Esse nucleosídeo
Se ele for fosfatado, ele vira um nucleotídeo, certo? Então a adenosina com um fosfato, adenosina monofosfato, é um nucleotídeo do RNA. Mas não é isso que a gente vai falar agora. O que a gente vai falar foi que a adenosina ligada com 3 fosfatos forma o nosso famoso ATP, adenosina trifosfato, a nossa reserva energética, ou melhor, a nossa moeda energética para que a célula use energia quando necessária em suas atividades metabólicas. Então, ATP, proteínas, enzimas, DNA e RNA são compostos nitrogenados. Não à toa esse cara tem tanta relevância no nosso organismo. Mas, Rangel, isso não é problema. Sabe por que não é problema? Porque o principal gás da nossa atmosfera é o nitrogênio. 78% dos nossos gases atmosféricos são nitrogênio, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se consigo colocar. Vamos de canetinha. Esse cara, 78%. Ai, como é difícil escrever com o mouse. Hoje estou sem minha mesinha digitalizadora que tanto me ajuda. Tá aqui. 78%, parece uma vela com áurea ao redor. Mas 78% dos nossos gases atmosféricos são nitrogênio, né? Vou apagar porque eu não gostei. Tchau, 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 tchau. A intenção foi legal, mas não deu certo. Ó, como é que nós, que somos animais, obtemos nosso nitrogênio, então? Da atmosfera? Não. Por que não? Porque todo o nitrogênio que você absorve quando você inspira, você elimina quando você expira. Então o nitrogênio que você inspirou e entrou em você pelo sistema respiratório não fica em você. Ele é devolvido para a atmosfera durante a expiração. Rangel, então como é que eu e qualquer animal conseguimos obter nitrogênio para formar nossas moléculas? Simples, pela sua alimentação. Quando você come um alimento de origem vegetal ou um animal que comeu um vegetal, você consegue nitrogênio para você. O seu nitrogênio no corpo basicamente vem dos vegetais. Eu quero voltar para a setinha aqui. Deixa eu voltar para a setinha rapidinho. Apontador. Ficou melhor. O seu alimento ele vem dos vegetais. Os vegetais contêm compostos nitrogenados que quando você se alimenta dos vegetais ou de um herbívoro comeu vegetal, você pega esse composto nitrogenado para você. E aí esse nitrogênio vai fazer parte das suas moléculas, seus aminoácidos, suas proteínas, seus nucleotídeos, seu DNA e RNA e seu ATP. Esses compostos vão ser formados por nitrogênio que veio para você via alimentação. Beleza? Então os animais obtêm nitrogênio a partir da sua alimentação. Mas como os vegetais conseguem nitrogênio atmosférico, Rangel? Absorvendo do ar atmosférico? Não. A atmosfera tem muito nitrogênio, como a gente sabe, mas o nitrogênio dos vegetais ele vem basicamente do solo, aqui embaixo. Olha o solo aqui embaixo. Então essa linha mostra pra gente que daqui para cima está a atmosfera, daqui para baixo está o solo. E o nitrogênio dos vegetais vem do solo na forma de um sal. Esse sal se chama nitrato. Os vegetais absorvem pela raiz o sal mineral nitrato e usam esse nitrato na produção da sua matéria orgânica. Quando o vegetal faz matéria orgânica, o vegetal faz fotossíntese, certo? A fotossíntese do vegetal usa gás carbônico, usa água e usa sais minerais. Cadê o sal mineral, Rangel? Olha um deles aqui, é o nitrato, que a planta usa para fazer matéria orgânica, como aminoácidos, nucleotídeos, depois proteína, DNA, RNA e assim segue o caminho. Então o nitrato absorvido do solo é usado pelo vegetal para a formação da matéria orgânica. Mas, Rangel, como é que esse nitrato chegou no solo? Como é que esse sal mineral chegou aqui? É simples. Ele veio a partir de um outro sal mineral, o nitrito. Então no solo existia um sal chamado nitrito, que é usado para bactérias, para gerar energia e um processo de quimiossíntese. Essa seta em azul que você está vendo representa uma quimiossíntese feita por bactérias, onde elas pegam o nitrito do meio, oxidam, quebram esse nitrito, gerando nitrato, e conseguem energia para a produção de matéria orgânica para elas. Desse nitrito, então, vem o nitrogênio necessário para formar o nitrato que os vegetais absorvem. Esse processo em azul, feito por bactérias, tem um nome especial. O nome dele é nitratação. As bactérias fazem a nitratação para obter energia e produzir a matéria orgânica delas.
quimiossíntese. Quem faz isso são bactérias do gênero Nitrobacter. Vai ter um slide depois desse, dando o nome de todas as bactérias que fazem cada um dos processos que eu falar aqui que bactérias executam durante esse ciclo. Tá legal? Então, o nitrito é usado por bactérias que acabam liberando para o meio nitrato. Aí esse nitrato é absorvido pelo vegetal, que fabrica matéria orgânica. Parte da matéria orgânica fica no corpo dele. Parte dessa matéria orgânica acaba sendo transferida via cadeia alimentar para outros seres vivos, como nós animaizinhos, por exemplo. Beleza? Nitrito. Como é que aquele nitrito lá de baixo chega no solo, Rangel? Ele chega no solo a partir de um outro elemento químico, a amônia. Existe um outro grupo de bactérias que pega a amônia no meio e transforma essa amônia em nitrito, também em uma quimiossíntese. Pega a amônia, transforma em nitrito para conseguir energia e produzir sua própria matéria orgânica. Isso também é quimiossíntese. Essas bactérias, as nitrossomonas, elas usam a amônia como fonte de energia para a produção de matéria orgânica, em um processo chamado de nitrosação. Transformar amônia em nitrito, nitrosação. Transformar nitrito em nitrato, nitratação. Então são duas vias metabólicas diferentes, onde bactérias usam essas vias para a produção de energia. Acontece que no início lá das pesquisas em ecologia, do conhecimento desse ciclo, se acreditava que era possível transformar amônia em nitrato direto. E os seres vivos não conseguem fazer isso. Só que se acreditava que isso era um processo único, denominado nitrificação. A nitrificação seria a transformação de amônia em nitrato por bactérias no solo. Mas hoje se sabe que não existe nenhuma bactéria capaz de fazer a nitrificação em um processo único. Na verdade, a nitrificação é a soma da nitrosação, feita pelas nitrossomonas, transformando amônia em nitrito, mais a nitratação, feita pela Nitrobacter, bactérias do gênero Nitrobacter, que transformam nitrito em nitrato para conseguir energia. Então, nitrificação é a soma da nitrosação mais a nitratação. E assim, a amônia é transformada em nitrito, nitrito é transformado em nitrato e os vegetais podem absorver. Beleza? Bastante coisa, né? Mas está dando para entender direitinho? Rangel, mas como é que a amônia chega no solo? A amônia chega no solo também a partir de metabolismo bacteriano. As bactérias pegam nitrogênio da atmosfera e fixam ele no solo na forma de amônia. Então, o nitrogênio atmosférico vai ser usado para a produção de amônia que vai ser colocada no solo por essas bactérias. E esse processo ganha o nome. Ah, desculpa, eu me antecipei. Vou ter que reverter aqui rapidinho, vou ter que parar para voltar um pouquinho. Porque são duas formas que a amônia chega no solo. A primeira por bactérias a partir de nitrogênio atmosférico, certinho. Mas tem uma segunda que eu vou começar por ela, porque aqui está aparecendo primeiro. Qual é? Um dia vegetais e animais morrem. Um dia animaizinhos e vegetais morrem. Da morte de vegetais e animais, acaba sendo decomposta a matéria orgânica do organismo deles e liberando para o meio amônia. Então, essa seta marrom que você está vendo mostra a decomposição do corpo de vegetais e do corpo de animais, feito por bactérias e fungos do solo. Esse processo de decomposição, feito em corpos vegetais e em animais, se chama amonificação. É uma decomposição da matéria orgânica, da proteína, enzima, DNA, presente nesses corpos, liberando para o meio amônia. Então essa é a primeira forma que a amônia chega no solo. Mas tem a segunda, aquela que eu já tinha começado a falar, a fixação, onde bactérias se aproveitam de nitrogênio atmosférico para fazer seu metabolismo e acabam lançando amônia no meio. Então a amônia chega no solo por duas vias, ou pela decomposição do organismo de animais e vegetais, a amonificação, ou pela fixação do nitrogênio atmosférico no solo, um processo chamado de fixação. Tanto fixação como amonificação são processos feitos por bactérias diferentes, tá? A amonificação é feita por bactérias decompositoras e a fixação são feitas por grupos de bactérias diferentes. Cianofíceas ou algas azuis, Rhizobio, que é uma bactéria que a gente vai voltar a falar dela, é bem importante, e a Azotobacter, azotobactéria. Elas conseguem pegar, capturar o nitrogênio atmosférico e fixá-lo na forma de amônia, num processo chamado de fixação. Rangel, mas isso não é um ciclo?
para ser um ciclo, como é que o nitrogênio volta para a atmosfera? Porque ó, o nitrogênio atmosférico é fixado no meio em amônia por bactérias. Aí as bactérias pegam essa amônia e convertem em nitrito para quimiossíntese. Outras bactérias pegam esse nitrito e convertem em nitrato para quimiossíntese delas. E aí esse nitrato volta vem para os vegetais. Os vegetais produzem matéria orgânica, passam para os animais ou ficam no corpo deles, e quando eles morrerem, volta para a amônia no meio. Mas e o nitrogênio voltando para a atmosfera? Acontece também? Acontece. Existe um outro grupo de bactérias que pega o nitrato no solo e acaba devolvendo para o meio na forma de nitrogênio atmosférico. Existem bactérias que pegam o nitrato para fazer respiração anaeróbica, respiração sem oxigênio. Não é fermentação, tá? É respiração. É uma oxidação completa da glicose. Eles quebram o alimento deles para obter energia usando o nitrato. E aí acabam liberando nitrogênio para a atmosfera. A transformação de nitrato em nitrogênio é um processo chamado de desnitrificação, feito pelas bactérias pseudomonas. Rangel, mas é muito nome. O que eu tenho que saber? Principalmente as fases. Fixação, transformação de nitrogênio atmosférico em amônia. Nitrosação, transformação de amônia em nitrito. Nitratação, transformação de nitrito em nitrato. Nitrosação mais nitratação é a nitrificação. Perfeito? Beleza. Nitrato volta à atmosfera pela desnitrificação. Angel, cadê o nomezinho do processo verde? Absorção pela raiz. A raiz do vegetal está absorvendo nitrato para conseguir o nitrogênio necessário para formar sua matéria orgânica. Foi? Rangel, beleza, consegui entender. Show de bola. Mas me diz uma coisa. Só dessa forma ocorre esse ciclo de nitrogênio? Acabou por aí? Não, tem algumas coisas especiais a mais. Principalmente uma, que cai muito em prova, você tem que saber. Alguns vegetais conseguem absorver nitrogênio da atmosfera, diretamente da atmosfera. Mas o vegetal absorve sozinho, Rangel? Não. Eles têm ajuda. Tem ajuda de uma bactéria que fica acumulada na raiz deles. Alguns vegetais conseguem fazer uma relação ecológica chamada de mutualismo. O que é o mutualismo, Rangel? É uma ajuda mútua, onde espécies diferentes se ajudam e criam uma dependência entre elas. Então você ajuda seu cachorro ajuda você. Se um dos dois morrer, o outro morre também. Essa é a base do mutualismo. E o mutualismo, desse caso, é uma interação entre plantas chamadas de leguminosas, soja, feijão, ervilha, e a bactéria Rhizobium, que eu falei aqui na fixação. Ó. Quando o Rhizobium está solto no solo, ele captura nitrogênio da atmosfera e acaba passando para o meio amônia, fazendo a fixação. Quando o Rhizobium se associa à raiz da leguminosa, ele fica em pequenos tubérculos, pequenos carocinhos, na raiz da leguminosa, absorvendo nitrogênio atmosférico e dando amônia para o vegetal. A partir dessa amônia, o vegetal produz a matéria orgânica dele. Então, a bactéria dá nitrogênio para a planta, bom para a planta. A planta faz fotossíntese e dá parte do alimento para a bactéria, bom para a bactéria. Bom para os dois, espécies diferentes, mutualismo acontecendo. Se a leguminosa morrer, o Rhizobium não tem mais alimento, morre também. Se o Rhizobium morrer, a leguminosa não tem de onde tirar alimento, morre também. Por isso a relação é chamada de mutualismo. Beleza? Agora sim, fechamos as principais fases desse tal de ciclo do nitrogênio aí. Só uma coisa, rapidinho para citar para você. Essa relação entre leguminosa e Rhizobium é maravilhosa para o solo. Porque o Rhizobium absorve nitrogênio atmosférico, dá amônia para a planta e a planta se aproveita disso. Mas parte do nitrogênio que o Rhizobium absorve, a amônia que ele gera, ele libera para o solo. Então o Rhizobium ainda enriquece o solo de amônia, enriquecendo o solo onde ele está. É o chamado adubo verde. A leguminosa acaba adubando o solo. Não a leguminosa sozinha, mas em relação ecológica mutualística com essa bactéria. Então plantar leguminosa no solo significa um enriquecimento do solo desse tal de nitrato aqui. Tá legal? Só para você saber, em algumas questões podem aparecer as fórmulas químicas do nitrato, da amônia e do nitrito. Então só para você saber, amônia é o NH3,
pode aparecer em provas. É bem comum o amônio, que é o NH4+. A gente na biologia vai pensar os dois de forma igual. Na química que vai ter as diferenças, tá? Mas amônio, NH4+, e amônia, NH3, são os elementos que começam no solo o ciclo, que dão start às fases metabólicas, às vias metabólicas no solo do ciclo do nitrogênio. Beleza? O nitrito é o NO2-, que a planta não consegue absorver, e o nitrato, o NO3-, esse sim a planta absorve. Então, esse é o ciclo do nitrogênio. O ciclo biogeoquímico que mais cai nos vestibulares que você vai fazer na sua frente. Beleza? A parte teórica acabou por aqui. Quem assistiu quiser parar por aqui, show. Quem não, a gente pode testar um pouquinho. Primeiro, aí, o nome das bactérias que eu falei para vocês, que eu ia colocar, né? A fixação é feita pela azotobactéria, pelo rizóbio, pelas xenofícias. A nitrosação é feita pelas bactérias nitrosomonas. Nitratação pela nitrobacter. Desnitrificação, pseudomonas. E a amonificação, são bactérias decompositoras e os fungos presentes no meio. Beleza? Angel, eu só vou fazer Enem. Eu vou fazer só PUC. Vou fazer vestibulares não específicos para biologia. O nome dessas bactérias é relevante? Dificilmente aparece para você numa prova não específica esses nomezinhos aí. Tá legal? O pessoal da específica tem que se ligar um pouquinho mais. Fechado? Esse é o ciclo mostrado como um todo, ó. A fixação do nitrogênio feito por bactérias, liberando amônia para o meio. Tá errado aqui, né? Não é NO3 não, tá? É NH3. NH3, agora que eu vi. Não é NO3 não, NH3. Amônia. Aí essa amônia sendo absorvida indiretamente por vegetais. Poucas plantas fazem isso. A maior parte da amônia vai ser transformada em nitrito pela nitrosação. O nitrito vai ser transformado em nitrato por bactérias pela nitratação e a soma dos dois, nitrificação. O nitrato ou é absorvido pela planta ou bactérias fazem a desnitrificação, devolvendo nitrogênio para o meio. Lembra? As plantinhas produzem matéria orgânica a partir desse nitrato e são comidas por animais que trazem para si o nitrogênio. Quando plantas morrem e animais morrem, decompositores liberam amônia para o meio. O rizóbio presente aqui no meio acaba trazendo a amônia para o ambiente. Essa amônia, também por decompositores, tá? Pós-rizóbio, é lançada para o solo e o ciclo se reinicia. Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Fechadinho? Agora sim, questões. Primeira, o nitrogênio é um elemento essencial à vida e à sobrevivência dos seres vivos. Indique a opção que apresenta a afirmativa correta quanto a esse elemento. Letra A, essa questão da PUC, tá? Letra A, faz parte das proteínas e dos ácidos nucleicos. Certo. Letra A já está certo de cara. Nitrogênio existe em proteína, enzima, aminoácido, nucleotídeo, ácido nucleico, DNA, RNA e ATP. Então qualquer um desses seis, se estivesse aí, valia como certo. Letra A já é verdadeira. Letra B, faz parte dos principais açúcares consumidos na alimentação. Principais açúcares de alimentação são amido, sacarose e lactose. Esses caras não têm nitrogênio. São açúcares não nitrogenados. Angel, mas tem açúcar nitrogenado? Tem. Quitina. Se você comer inseto, o exoesqueleto do inseto vai te dar um açúcar nitrogenado. Letra C. Faz parte da reserva lipídica dos animais. Nossos lipídios preferencialmente não são nitrogenados. As lipoproteínas até são, mas os lipídios de reserva, triglicerídeos, não são nitrogenados. Faz parte dos ácidos graxos nas membranas plasmáticas. Ácidos graxos têm carbono, hidrogênio e oxigênio. São elementos químicos que formam o lipídio ácido graxo. Também não tem nitrogênio. É absorvido diretamente na forma de N2 pelos animais e vegetais. Lembra que eu falei para vocês? Não tem absorção de N2 do animal. Ó. E vegetal para absorver N2 direto do meio, só se tiver rizóbio associado às suas raízes. Beleza? Então, realmente, para essa primeira questão, gabarito correto, letra A. Fechado? Enem. Deixa eu chegar para baixo aqui para atrapalhar um pouquinho menos. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os haviam se deparado com enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado para a fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizante. Fertilizante não é agrotóxico, fertilizante é nutriente para a planta, tá? Agora, fertilizante químico acaba sendo uma molécula também que é usada em excesso e aí pode gerar malefícios para a gente.
Então, do nitrato de amônio, começou a ser produzido fertilizante, tendo como componente principal os nitratos. Nitratos, vamos marcar aqui, nitratos. Principais componentes aí dos fertilizantes são os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de produção de nitrato. Qual é a etapa do ciclo do nitrogênio que produz nitrato? Vamos rever o ciclo rapidinho. Para produzir nitrato, bactérias pegam o nitrito e transformam nele num processo chamado de nitratação. Então, o processo do ciclo biogeoquímico usado para a produção de nitrato é a nitratação. Gabarito correto para a gente, letra A de amor. Gabarito correto, letra A. Rangel, é a nitrosação. É pegar amônia e transformar em nitrito. Amônia em nitrito, nitrosação, letra B, errada. Letra C, amonificação, formação de amônia. Ou pela decomposição de animais ou pela decomposição de vegetais. Quando você decompõe matéria orgânica, você faz a amonificação, liberando para o meio amônia, não nitrato. Beleza? Desnitrificação é quando o nitrato é usado para formar nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio. Errado também. Fixação biológica do nitrogênio é quando bactérias pegam o nitrogênio atmosférico e soltam para o solo amônia. Também errado. Por isso, para essa, gabarito correto, letra A de amor. Fechou? Próxima, mais uma do Enem. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados. Viu o que eu falei? O nitrato é excelente, mas em excesso pode gerar problemas. Principalmente se ele cair na água, pode gerar um processo de poluição aquática chamado de eutrofização. Principalmente na forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas, alterando o ciclo do nitrogênio representado no esquema. Essa reprodução excessiva de algas e plantas é a eutrofização que eu falei ainda há pouco. A espécie nitrogenada mais oxidada, que tem sua quantidade controlada pela ação de micro-organismos, que promovem redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado na etapa. Qual é o processo que representa para a gente a desnitrificação? Minha mão desceu uma ladeira bonita. Desnitrificar é pegar nitrato e transformar em nitrogênio atmosférico. Nitrato, que é o NO3-, esse é o nitrato, transformado em nitrogênio atmosférico. O processo é o processo 5. Por isso, o gabarito correto dessa questão é letra E. Mas tu não vai fugir fácil de mim, não. Qual é o nome do processo de número 1? Onde o nitrogênio atmosférico é transformado em amônia. O número 1 é a fixação. Qual é o nome do processo 2? Esse processo 2 é uma oxidação, né? Você está pegando o amônia e transformando em amônio, tá vendo? Por isso não aparece no ciclo. Eu falei para vocês que na biologia a gente vai considerar os dois como a mesma coisa. Amônia ou amônio são precursores para a formação do nitrito. E a formação do nitrito é um processo chamado de nitrosação. Nitrito usado para formar nitrato é a nitratação. 3 e 4 juntos, nitrificação. Gabarito correto para essa, desnitrificação, é o 5, a letra E. É quando o nitrato é transformado em nitrogênio atmosférico. Fechado? Mais uma aí para a gente terminar nosso processo. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Então, colhem o café do cafezal, secam o café, torram e beneficiam e torram. Metade do que foi colhido fica fora do beneficiamento, vira resto. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente uma porcentagem de açúcares fermentáveis, 25%, frutose, sacarose e lactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos do processo. Ou seja, a pectina, frutose, sacarose e lactose e esses compostos aminados sobram no beneficiamento. São compostos orgânicos. Esses caras, quando chegam no solo, podem ser decompostos.
e dessa decomposição ser liberado para o meio gás carbônico e amônia. O gás carbônico a planta pode reaproveitar. A amônia vai entrar no ciclo do nitrogênio até virar nitrato e os vegetais aproveitarem também. Ou seja, o elemento químico que estava no café pode parar em outra planta por um ciclo biogeoquímico, ou do carbono ou do nitrogênio. Vamos para a pergunta. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio? Perfeito. Essas moléculas que estavam numa molécula orgânica vão ser decompostas, liberadas para o meio e podem ser reaproveitadas pelo vegetal para a produção de nova molécula orgânica. Por isso, para essa questão, gabarito correto, letra A de amor. Beleza, galera? Com isso eu fecho com vocês a ideia do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Como eu falei, um dos ciclos mais importantes que nós temos quando falamos de ciclos biogeoquímicos. Por que esse cara é tão importante? Como ele tem muitas subfases, ele mais constantemente aparece em nossas provas. Você deve estar notando que eu estou tentando aqui, mas não está saindo de jeito nenhum. Foi agora. Então, assim, esse ciclo tem várias etapas, várias subfases. Por isso que ele é tão importante, tão cobrado nas provas que você pode fazer pela frente. Beleza? Rangel se despede por aqui. Valeu pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procura. A gente troca aquela ideia, bate aquele papo e eu explico para você alguma coisa mais aprofundada ou tiro sua dúvida sobre esse ciclo, tá legal? Faça exercícios, fixem bem a ideia e aí vai dar tudo certo para você entender bem o ciclo do nitrogênio. Rangel se despede. Um abraço para vocês, galera. Até mais. Valeu!